Joel 3:10. Vou ler, tá? Joel capítulo 3, versículo de número 10. Diz assim: forjai espadas das vossas enxadas e lanças das vossas foices. Diga o fraco: eu sou forte. Diga o fraco: eu sou forte. O período que Deus levanta Joel foi um período delicado, bem complicado. A situação estava difícil. Foi um período em que Israel havia feito o que era mal aos olhos do Senhor, havia virado as costas para Deus, e Deus permitiu que uma nuvem de gafanhoto viesse e destruísse tudo que eles tinham. E Deus, a chamar esses gafanhotos do seu exército, Deus enviou o seu exército, e esse exército veio com tudo contra Israel, um povo que dependia da agricultura para sobreviver, não é? Um povo que plantava para colher e comer. Israel dependia do trigo, dependia da cevada. Israel dependia daquilo que a terra produzia para tudo, até mesmo para que os cultos acontecessem. Até para que os cultos acontecessem, porque eles precisavam do produto da oliveira para fazer o azeite, para colocar nas lâmpadas. Eles precisavam do produto da vide, eles precisavam do vinho para que houvesse casamentos. Porque dentro de um ritual judaico de casamento, o vinho não pode faltar. Se faltar alguma coisa, é como se aquela família estivesse já debaixo de maldição. Lembra das bodas de Caná, na Galileia, em que Jesus transformou a água em vinho? Jesus não só transformou a água em vinho, mas Jesus quebrou uma maldição prevista para aquele casamento. Se o vinho acabasse, era como se aquela família estivesse debaixo de maldição. E no período em que Deus levanta Joel para profetizar, esse povo estava sem tudo isso. Esse povo estava sem o vinho, esse povo estava sem o azeite, esse povo estava sem o trigo. O trigo representava aquilo que era o alimento deles, o sustento deles. Sem o azeite, eles estavam sem aquilo que eles precisavam para levantar um culto a Deus, para acender as lâmpadas. Eles estavam sem o vinho. E por isso os casamentos naquela época, na época de Joel, os casamentos estavam sendo cancelados, porque ninguém queria casar, ninguém poderia se casar tendo a falta do vinho para a festa de casamento, para o momento de celebração. Era um período negro, um período muito complicado. Vieram 4 classes de gafanhoto, bateram na plantação, e um que não destruiu, o outro destruiu o que veio na sequência. Veio a primeira nuvem de gafanhoto e destruiu as folhas e os frutos. Veio a segunda nuvem de gafanhoto, comeu a ponta dos galhos. E por que comeu a ponta dos galhos? Para impedir o crescimento. Veio a quarta nuvem de gafanhoto e comeu a casca dos troncos, deixando a árvore vulnerável. E veio o último e destruiu tudo de vez. Acabou com tudo. Então esse povo estava vivendo daquele jeito. E nesse momento que Deus levanta Joel e a palavra de Deus através de Joel para reunir o povo e fazer o povo buscar a ele. Fazer o povo voltar a buscar a ele. Aquela era a ordem de Deus. Deus vai dizer através de Joel que era para congregar todo o povo, os anciãos, as mulheres que estavam amamentando, os noivos que porventura estivessem na sua câmara. Era para trazer todo mundo, congregar todo mundo. Quando Deus diz, olha, traga até as mulheres que estão amamentando, o que Deus está dizendo é o seguinte: ninguém vai ficar de fora. Eu não quero que ninguém fique de fora. Eu quero que todo mundo se levante para me buscar. Eu quero que todo esse povo se volte para mim. Se me clamar, eu trago tempo de restituição. Se clamar a mim, eu faço uma virada acontecer. E foi exatamente isso que aconteceu. Deus levanta o sacerdote e a palavra é o seguinte: chorem sacerdotes, ministros. Deus levanta o profeta, e a palavra é a seguinte: chorem sacerdotes, ministros do Senhor, entre o alpendre e o altar, e digam: poupa, ó Deus, o seu povo. Então o sacerdote tinha que chorar,
O povo tinha que vir para Deus e se humilhar. E Deus promete restituição naquele tempo em que ele chama esse povo para fazer isso. Então o período da dor e do sofrimento gerou um período de arrependimento e de humilhação, que por sua vez gerou um tempo de clamor, e esse clamor gerou uma resposta de Deus, e essa resposta estava trazendo a restituição. Aí Deus vai prometer para aquele povo, em que momento? Depois do clamor, depois do arrependimento do clamor, Deus vai prometer para aquele povo: restituir-vos-eis os anos que foram consumidos pelo gafanhoto. Deus promete um tempo de restituição, de restauração. Deus vai dizer que não vai faltar mais o trigo, Deus vai dizer que não vai faltar o produto da oliveira e nem o produto da vide, não vai faltar alimento, não vai faltar azeite e não vai faltar o vinho. Foi o que Deus prometeu para aquele tempo ali. Deus prometeu para aquele povo, quando o povo se humilhou, clamou, buscou a face dele, Deus disse: eu vou restituir, eu vou restituir. E é através de Joel que Deus vai dizer: e vai chegar o tempo que eu derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Deus estava prometendo também a efusão do Espírito Santo. Foi isso, Deus estava prometendo isso. Mas quando a gente chega no capítulo 3, há uma necessidade no coração de Deus de falar isso aqui para o povo. E por que há essa necessidade? Aquele povo estava fraco, devido a todo o tempo de dor e de sofrimento. Esse povo estava fraco, cansado. Esse povo estava para baixo, sabe? Esse povo estava prostrado, devido a todo o tempo de dor e de sofrimento que eles viveram, por culpa deles mesmo. Culpa deles, a atitude deles fez com que eles chegassem naquela condição. Deus promete restituição, mas eles estavam cansados, fracos, debilitados. Aí o que Deus vai fazer? Deus vai dizer assim, vai olhar para eles e vai dizer: forjai espadas das vossas inchadas. Porque o povo estava dizendo: olha, vai ter luta, a gente vai ter que enfrentar inimigos. Por que esse povo está pensando assim, vamos ter que enfrentar inimigos? Porque quando Israel não tinha nada, eu vou dizer, quando Israel estava sem nada, sem o trigo, sem o azeite e sem o vinho, Israel não enfrentou guerra com inimigo nenhum. Não veio nenhum exército inimigo guerrear contra Israel. Você está entendendo ou não? Quando estava sem o trigo, sem o azeite, sem o vinho, sem o gado, que o gado morreu, estava morrendo no pasto, o povo, as nações vizinhas, não estavam vindo para guerrear contra Israel. Por quê? Porque Israel não tinha nada desejável. Israel não estava sendo invejado naquele tempo. Israel não tinha nada desejável naquele tempo. Mas Deus está dizendo: olha, eu vou restituir tudo, e aí vai ter guerra. Por quê? Porque quando você não tem nada, quando você está para baixo, ninguém inveja você. Mas quando você começa a se levantar, a conquistar, a crescer, aparece uma meia dúzia querendo atrapalhar você, querendo roubar você, se levantando contra você. É ou não é? Quando você está mal, não vão lá te oferecer a mão para te ajudar. Mas quando você está bem, se levantam contra você. Se você está de cabeça baixa no meio da sua parentela, deixam você no canto, ignoram você. Basta você começar a conquistar para se levantarem também contra você, fazer fofoca com o seu nome, apontar o dedo para você. É ou não é? É assim que acontece, não é? Então Deus sabia: vão pelejar contra Israel, vão se levantar contra eles, porque eu vou restituir tudo. Eu vou fazer esse povo dar a volta por cima, eu vou fazer esse povo prosperar de novo. Deus diz assim, e eu vou fazer descer sobre vocês a chuva, a temporã e a seródia. Deus está dizendo o seguinte: eu vou abençoar a plantação de vocês, eu vou abençoar o campo de vocês, vai ter fartura. Aí, meu irmão, quando não se tem nada, como a pastora falou aqui, quando não se tem nada, ninguém te percebe. Agora, quando você cresce, quando você dá certo, quando você prospera, aí aparece aquela meia dúzia que não luta para ter o que é deles, mas quer pegar o que é teu.
quer saquear você, quer se levantar contra você, quer te prejudicar de alguma forma. E é nesse tempo que Deus olha para esse povo e diz assim, ó, vocês não têm espadas aí, né? Mas peguem as suas enxadas e transformem em espadas. Forjai espadas das vossas enxadas e lanças das vossas foices. Eles não tinham armas de guerra. Eles não tinham arma de guerra. Aí Deus está dizendo, forjai espadas das vossas enxadas e lanças das vossas foices. E outra coisa, diga ao fraco, eu sou forte. Aí que pega. Olha o que Deus falou, olha, diga ao fraco, eu sou forte. Sabe por quê? Porque se você ficar dizendo o tempo todo, tô cansado, tô fraco, tá difícil para mim, tá complicado para mim, sabe o que vai acontecer? É aí que se levanta contra você com fúria mesmo. E aí que vão querer passar por cima de você igual um rolo compressor, não vão te respeitar, você precisa se posicionar. Ninguém vence guerra de cabeça baixa, não se vence guerra se lamentando, não se vence guerra demonstrando fraqueza, não se vence guerra dizendo estou cansado, não está dando para mim, não se vence guerra assim. Na verdade isso é discurso de perdedor, de fracassado. Se vence guerra é de cabeça erguida, é com arma em punho, é com sangue nos olhos, e é o fraco dizendo eu sou forte. Olha o que Deus está falando, diga o fraco, você pode estar fraco, mas diga eu sou forte. Você pode estar cansado, mas diga, eu sou forte. Você pode estar no chão, mas levanta hoje e diga, eu sou forte. Porque se você ficar, a vida não vai te respeitar. A vida não vai aliviar para você. Não vai aliviar para você. Está pensando que a vida vai ter misericórdia de você? Você está pensando mesmo que a vida vai ter misericórdia, vai ter pena de você? Hein? Você quer que as pessoas fiquem com dó? Estou com dó dela, estou com dó dele. Para com isso. Para de querer chamar a atenção das pessoas dessa forma. Tem gente que fica se fazendo de coitado para chamar a atenção dos outros. Sabe, fica se arrastando por aí para chamar a atenção dos outros. Não é assim que Deus quer você, não. Diga ao fraco, eu sou forte. Eu sou forte. Reage. Estou cansado, apóstolo, reage hoje. Mas eu estou fraca, reage agora. Começa a se convencer que você é forte. Começa a mudar esse pensamento. Começa a rejeitar toda a apatia, todo o sofrimento. Começa a dizer para si mesmo, eu sou forte. Para de ficar alimentando a sua fraqueza, abaixando a sua cabeça. Reage. Para de ficar chorando pelos cantos. Diga para si próprio, começa a se convencer, prega para você mesmo, seja aquele que vai impulsionar a si próprio, seja aquele que vai ser o que vai colocar a si mesmo para cima. Você não precisa de outras pessoas para te fortalecer, nem de mim. Você não precisa de mim aqui o tempo todo dizendo isso para você, não. Você não precisa que o tempo todo eu fique aqui dizendo isso para você. É você que tem que falar isso para si mesmo. Eu não estou contigo 24 horas por dia. Eu não estou com você em todo momento em que você se sente fraco. Deus está. E é Deus que está dizendo através dessa palavra, diga ao fraco, eu sou forte. Diga e repita isso, repita quantas vezes for necessário, até que essa força entre em você, até que você consiga reagir, até que você consiga se levantar. Insista com isso, para de dizer o contrário disso. Se você ficar falando o contrário, você não vai ter ânimo para nada, a sua vida vai travar, você não vai ter sucesso em nada na sua vida, você não vai realizar sonhos, nunca vai chegar a lugar nenhum se você ficar dizendo o contrário. Você diz o contrário para que pessoas sintam pena de você. Você não é digno de pena. Você não precisa ficar querendo que as pessoas sintam pena de você. Para com isso. Levanta hoje. Levanta agora. Reage. Está entendendo ou não? Olha o que Deus vai dizer para esse povo. Diga o fraco,
Eu sou forte. E não vem com desculpa não, é que a gente não tem espada para lutar. Pega a enxada e transforma em espada. Mas a gente não tem lança, Deus. Pega a foice e transforma em lança. Foi isso que Deus falou aqui, ó. Forjai espadas das vossas enxadas e lanças das vossas foices. Entendeu? É hora de reagir. É hora de reagir, é hora de se levantar. É hora de mostrar para Satanás que você não cedeu à vontade dele. Tudo que ele quer é ver você para baixo, desanimado, dizendo que não aguenta mais, dizendo que vai desistir. Ó vida, ó azar. Lembra daquele desenho animado? Ó vida, ó azar. E é interessante, sabe naquele desenho animado? Em que o bichinho ficava dizendo, ó vida, ó azar. Tudo dava errado para ele, você lembra? Tudo dava errado para ele. E tudo dava errado para ele exatamente porque se comporta assim, né? Ó vida, ó azar, ó vida, ó azar. Aí atrai a negatividade, atrai o que não presta. Entendeu? Toda palavra que sai da sua boca são sementes que você lança para o mundo. E semente, a gente colhe dessa semente que a gente planta. Que tipo de semente você tem plantado no mundo com as suas palavras? O que você solta aqui? Que aquilo que você está soltando aqui vai acabar voltando para você de alguma forma. Entendeu? Ele já perdeu essa guerra. Muito bem, minha irmã Ana Lúcia. É isso aí. Você não vai desistir. Ninguém que está comigo nessa live vai desistir de nada. Muito pelo contrário. Nós estaremos de cabeça erguida, provando de tudo aquilo que Deus tem para nós. Nós vamos dar a volta por cima. É ou não é? Deus tem o melhor para você, Deus tem o melhor para mim, e é isso que vai acontecer com a gente. Nós não provaremos de menos do que aquilo que Deus já preparou para a nossa vida. Terminei a live. Terminei. Você vai reagir? Vai. Diga ao fraco, eu sou forte. Eu sou forte. É assim que se vence. É assim que se vence. Não é querendo que as pessoas sintam pena. Dá agonia, mas tem gente que posta fotinho chorando, dizendo estou mal. Se joga do pé da alface, então, sobe no rodapé e pula. Se joga do rodapé. Para com isso. Síndrome do patinho feio, né? Síndrome do patinho feio, autocomiseração fortíssima. Isso aí, eu sou forte, eu sou forte. Se você abaixar a cabeça e ficar se lamentando, a vida não vai te respeitar, vai te atropelar. Se posiciona hoje, crente, se posiciona. Eu sou forte. Ok? Estamos juntos? Vamos orar? Vou deixar essa live salva, você vai lá e vai comentar, tá bom? Você vai lá, vai comentar, vai mandar, vai marcar seus amigos que precisam ouvir essa palavra. Marque alguém lá que você sabe. Marque pessoas que vivem assim. Você não precisa dizer para elas no texto não, tá bom? Para não expor. É pessoas que vivem assim. Que eu não estou bem, que eu não estou mal. Marca pessoas. Eu sou forte. Isso aí, isso aí. Você vai ver como o seu dia hoje vai ser diferente. Seu dia hoje vai ser uma bênção. O seu dia vai ser uma bênção. Uma bênção. Eu vou pegar um gancho nessa palavra da Irlanda. Olha, sou mais forte do que imaginava. Quando a gente se posiciona, Irlanda, e começa a declarar isso para nós mesmos, a gente sai uma força de dentro da gente, que a gente descobre uma força que a gente não tinha antes, que a gente achava que não tinha. É isso aí mesmo. A gente começa a entender que a gente é mais forte do que a gente imaginava, que a gente consegue coisas que a gente pensava que jamais conseguiria, sabe? É isso, que a gente chega a lugares que a gente jamais imaginava um dia chegar. É isso, é você olhar para a sua volta e dizer, meu Deus, olha onde Deus me colocou, olha o que Deus fez comigo, olha o que Deus me fez conseguir. É disso que eu estou falando. Vamos orar, curva a sua cabeça aí. Senhor, os guerreiros se levantaram, Senhor. Esse povo se levantou na força de uma leoa parida. E eu sei que essa força vem do Senhor.
Eu sei que essa chama que está acendendo é o Senhor, é uma chama que não vai se apagar. Esse povo vai passar o dia de hoje declarando isso várias vezes no dia: eu sou forte. E não tem problema que vai fazer essa pessoa baixar a cabeça, recuar, desanimar ou se lamentar nesse dia de hoje. Esse dia que o Senhor fez, esse é o dia que o Senhor fez, e nós vamos nos alegrar e nos regozijar nele. Obrigado, Senhor, por estar conosco. A certeza de que o Senhor está conosco nos traz força. Que o nosso dia seja uma bênção, meu Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus queridos. Um abraço para você, tá bom? Deus te abençoe muito. Que o seu dia seja excelente para a glória de Deus. Até a próxima.